Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer o pós-jogo da vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro 2-0, os dois gols marcados pelo Caio Jorge. Caio Jorge brilhou na partida, fez aos 4 minutos do primeiro tempo e aos 2 minutos do segundo tempo. E com esses dois gols do Caio Jorge e os dois gols do Cruzeiro, a Raposa está na semifinal da Copa do Brasil 2025, vai enfrentar o Corinthians, tem tudo para ser dois jogaços. Do outro lado, teremos Vasco e Fluminense. Vamos trazer aí o pilhado Everton Guimarães falando após a partida, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Cruzeiro você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu volto falando mais da partida. Tem que ser sincero, foi um atropelo do Cruzeiro no Atlético Mineiro. O Cruzeiro atropelou no Mineirão, venceu na casa do rival e na boa, eu tô no Mineirão, eu vi a festa. O que a torcida do Cruzeiro fez hoje no Mineirão, na boa, foi sacanagem. Os caras cantaram o jogo inteiro. Foi uma festa absurda antes do jogo, com mosaico, com imagens subindo. Então a torcida do Cruzeiro, que estava tão carente por causa de uma diretoria fajuta, safada, que colocou o Cruzeiro num buraco, que colocou o Cruzeiro em páginas policiais, o torcedor do Cruzeiro agora está aliviado. Porque o novo dono do clube é cruzeirense, o novo dono do clube está disposto a fazer do Cruzeiro uma potência de novo para brigar por título, e duas vitórias assim, atropelando o maior rival, é um baita começo para um possível divisor de águas, para uma possível volta por cima. Foi um atropelo do Cruzeiro aqui no Mineirão. Meus amigos do esporte, que trozoba, hein? Que escamada. Aliás, duas escamadas, hein? Nos dois jogos, o Cruzeiro entrou na mente do Atlético. Além de coletivamente ter sido impecável, tem um ser no Cruzeiro chamado Caio Jorge, que é imparável. O cara faz gol de todas as maneiras possíveis e imagináveis. É um negócio impressionante. O oportunismo do KJ é um negócio a ser estudado. Impressionante o que ele fez nos dois jogos, mas impressionante é o que o Cruzeiro fez com o Atlético nos dois jogos. Simplesmente massacrou o rival sem a menor piedade. Mas foi muito, mas muito superior em 3 dos 4 tempos. O Cruzeiro do Léo Jardim é extremamente bem treinado. Aliás, não existe nada igual no Brasil. Coletivamente esquece. E mostrou isso nos dois jogos e vem mostrando no Brasileiro também. Só que vem com um plus nesses confrontos aí da Copa do Brasil. Além do Jardim ter absoluto controle das ações do Cruzeiro, o Portuga sabia de absolutamente todos os movimentos do Atlético. Estudou muito bem o rival e aniquilou qualquer estratégia do Cuca e do Sampaoli, que, aliás, não tem nenhuma responsabilidade na desclassificação, mesmo com as mudanças feitas na escalação do time titular e durante o jogo, né? Agora, voltando a falar do Cruzeiro, gente, eu brinco com isso aqui, mas é impossível não sentir o dedo do Jardim, é impossível. Me impressiona como o Cruzeiro joga marcando, me impressiona como o Cruzeiro joga atacando, como é rápido, como tem repertório, como a bola corre com velocidade. E aí, o adversário, principalmente que não tem organização, não acha o Cruzeiro em campo. O Atlético não conseguiu achar o Cruzeiro em campo em 3 dos 4 tempos. O Cruzeiro defendia sempre com mais jogadores, atacava sempre com maior volume também. E olha aqui, passou quem foi muito melhor, quem é mais bem treinado. O Jardim dá show nesse time, e coletivamente um negócio impecável. Quem tem melhor gestão fora de campo, e isso reflete dentro de campo, e todo mundo sabe disso. A presença dos donos diariamente na vida do clube, tomando decisões corretas, porque acompanham de perto, o envolvimento de quem manda. Isso vem para dentro de campo, sim, vem o reflexo dentro de campo, e por isso também o Cruzeiro deitou nos dois jogos. O Cruzeiro foi soberbo nos dois confrontos, classificação absolutamente inquestionável, um sonoro 4-0 nos dois jogos, e chega ainda mais forte e maior nas semifinais daquela que é uma competição que o Cruzeiro é o maior campeão. O problema é que as semifinais agora só em dezembro, né, por causa desse calendário desgraçado aí. Agora, para fechar, amanhã, hein, 11 da manhã, Band News na área,
11 da manhã nos 89.5 no YouTube, também na TV Band Minas, Band News na área, na Band News 11 da manhã e os donos da bola 1 da tarde. Já tô avisando aqui, vai feder carbureto. Beijo na alma. Parece que ninguém queria mesmo jogar, ficou difícil. Mas é um 2-0 muito bom para o Cruzeiro, que confirma o seu bom momento, confirma a sua vaga na semifinal da Copa do Brasil e ainda em um dia que deveria ser de muita alegria para o Atlético Mineiro, porque era o dia da estreia do Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli já começa com a cabeça quente, vai dormir pensando no que é que ele pode melhorar nesse Galo. Ô Zupa, já começa com aquela pergunta. Qual é a pergunta? O resultado de hoje, o resultado do confronto, mostra o abismo mesmo que hoje existe entre Cruzeiro e Galo? Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite a todos. Mostra, mas não um abismo no papel. No papel os times são mais próximos, mas mostra o abismo do trabalho que é feito hoje, né? E claro que o Sampaoli não tem culpa nenhuma. Inclusive, o Sampaoli chegou ao Atlético para este jogo porque existe um abismo muito grande de qualidade de trabalho entre as duas equipes, entre o que o Cruzeiro faz desde que o Jardim chegou e aquilo que o Atlético fazia na gestão anterior do Cuca, que acabou deixando o clube após a derrota no jogo de ida. De fato, hoje existe um desequilíbrio grande de qualidade de trabalho entre as duas equipes. Não por acaso o Cruzeiro é um dos melhores times do país, Sim. Prova isso no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E o Galo é um time que a gente olha para o papel, vê potencial, não é um timaço, é um bom time, vê potencial, mas não consegue ver as coisas acontecerem. Existia uma expectativa do Sampaoli chegar e conseguir dar um choque rápido nesse elenco e algum tipo de mudança de postura para o jogo de hoje. De fato, ele fez algumas mudanças, jogou com 3 zagueiros a maior parte do tempo, com o Fausto Vera trabalhando como um zagueiro junto com o Lianco e com o Alonso, com o Coelho de ala pela direita e o Arana ala pela esquerda, só o Hulk mais à frente. Mas a verdade, assim, em muitos duelos a gente fica tentando passear por aqui, por ali, mas tem hora que nada é melhor do que uma frase assim: o Cruzeiro passeou. O Cruzeiro passeou nos 2 jogos. Foi um confronto desigual. Só o Cruzeiro jogou assim. O primeiro tempo do Galo no jogo de ida não foi ruim. Foi o primeiro tempo até equilibrado. Mas, assim, os 180 minutos foi um amasso do Cruzeiro para cima do Galo. Em nenhum momento o Atlético teve chance de classificação. Os gols no começo, especialmente o primeiro gol do Caio Jorge, o Cruzeiro é um time de pouca posse. Isso é no Campeonato Brasileiro, isso é na Copa do Brasil. Hoje ficou o jogo inteiro com menos de 30 de posse de bola. É um time de pouca posse. Esse time já tinha vantagem. Ele aumenta essa vantagem com 5 minutos de jogo. O jogo fica do jeitinho que o Cruzeiro gosta. Ficou perfeito para o Cruzeiro contra um time com um técnico que acabou de chegar. Então, e que sai para atacar, porque precisava também. E a gente viu vários contra-ataques do Cruzeiro depois do 1-0, com chance no primeiro tempo de ampliar o placar. O Cruzeiro acabou não aproveitando. Nem foi um jogo de tantas finalizações durante a maior parte do tempo. Reta final que teve um pouco mais. Então é uma classificação onde um time jogou e o outro time tentou. O Cruzeiro passeou contra o Galo na Copa do Brasil. E a posse de bola do Atlético Mineiro, já no finalzinho da partida, vai estar 74% a 26%. Mas o Cruzeiro tinha 6 chutes a gol e o Atlético 3. A eficiência do Cruzeiro realmente é muito maior do que a eficiência do Galo. Qual o tamanho hoje da diferença do Cruzeiro para o Galo, André? É difícil colocar em números, né? Mas em termos do que os dois times podem mostrar hoje, eu concordo com o Gustavo, plenamente com o que ele falou. Praticamente só o Cruzeiro jogou, somando aí os tempos todos das 2 partidas. A vantagem estabelecida no primeiro jogo vai condicionando, né, o decorrer da partida de ida. Hoje o gol cedo faz a mesma coisa. Em termos de dinâmica, o Cruzeiro ficou muito confortável, tanto em um jogo quanto no outro. Hoje eu acho que a partir do primeiro gol, fora aquele momento de descontrole que eu acabei de comentar, o Cruzeiro levou o jogo bem, depois, em especial no segundo tempo. Foi um jogo duro, ríspido, com muita reclamação, a parte disciplinar difícil para o árbitro. Mas eu acho que se você pegar essas 2 partidas, elas revelam com fidelidade a distância técnica e principalmente a distância competitiva entre o Cruzeiro e o Atlético. Eu acho que o placar mesmo se der para, né, se fosse possível estabelecer um placar para mostrar qual é a diferença no momento início do trabalho do Sampaoli,
O Atlético, até agora, nesse ano, ele faz uma campanha, no geral, inferior ao que a gente sabe que esse grupo de jogadores pode apresentar. Então, o período com o Cuca não foi bom, o período com o Sampaoli começou hoje, na prática, e tem alguma coisa para acontecer até o final do ano. Vamos ver como o atleticano vai ver o seu time lá no mês de dezembro. Mas hoje, do ponto de vista competitivo, a diferença entre eles é essa mesmo. É uma vitória por 2-0, clássica, sem sofrimento, apenas com a rivalidade, um pouco de temperatura exagerada por causa disso, mas competitivamente falando, o Cruzeiro não dá chances mesmo. Pois é, e hoje recorde de público lá no Mineirão por um torcedor, tá? Um torcedor, 61.500, mais um torcedor a mais. E aí o recorde de público está batido, o torcedor do Cruzeiro fez uma festa muito grande, o momento é muito bom e é claro que isso também chama os torcedores para o estádio. Claro. Ô Zupa, queria que você falasse sobre o que você espera do Sampaoli nesse Atlético Mineiro. Ele é capaz de chegar até onde com o Galo e com o elenco que ele tem hoje? Em termos de resultados, o Galo ele é capaz de ganhar a Copa Sul-Americana. A gente pode olhar o Galo e Fluminense como os times favoritos. Até acho no papel o Galo com mais jogadores desequilibrantes, mas o Fluminense é um time hoje mais competitivo, né? O trabalho do Renato é um bom trabalho, especialmente em Copas, né? Mas São Paulo pode e deve brigar pelo título da Copa Sul-Americana e tentar agarrar uma vaga de Libertadores, se for possível, no Campeonato Brasileiro. Porque assim, São Paulo é muito bom técnico, né? Ninguém questiona que o trabalho de campo dele geralmente é bom, né? Nem sempre... Assim, com pouquíssimos títulos, né? Mas os trabalhos costumam ser bons. E o Galo tem um bom time. Assim, o Galo tem um elenco desequilibrado, né? Não é um grande elenco, mas é um bom time, né? Se a gente olhar para o time base do Galo, poxa, um goleiro como o Everson, um zagueiro bom como o Lianco, o Guilherme Arana, aí você tem o Gabriel Menino, é bom, não é ótimo, mas é bom jogador, Gustavo Scarpa, o Hulk, o Rony, o Coelho, que é um jogador útil. É um bom elenco, né? É um bom time. Então, assim, se ele conseguir trabalhar bem esse time, eu vejo margem de melhora para o Galo. Eu acho que é muito mais provável o Galo melhorar nas mãos do Sampaoli do que retroceder. Se eu tivesse que apostar, vai para frente ou vai para trás, eu diria que vai para frente. Até onde eu não sei. O que eu espero do Galo é brigar pelo título da Copa Sul-Americana. Ele é favorito contra o Bolívar, embora seja um confronto chato. E nesta semana já falamos tanto de jogar na Bolívia como é desagradável, né? Não vai ser em El Alto, mas vai ser em La Paz. O Galo faz o primeiro jogo fora. O Galo veio da Sul-Americana, o Bolívar veio da Libertadores. Então, o primeiro jogo fora define em Belo Horizonte. O Galo é favorito para o duelo, é o que eu espero. E no Campeonato Brasileiro, melhorar. Assim, tem que melhorar, né? A temporada do Galo está muito aquém mesmo, dentro do elenco e da qualidade do time que o Sampaoli tem em mãos. É injusto falar que a primeira impressão do Sampaoli foi ruim. Não dá pra gente falar em primeira impressão quando você está jogando contra o Galo, já com uma derrota de 2-0 nas costas? Então, a impressão... Para falar sobre a impressão, a gente teria que separar completamente a noite de hoje do caráter decisivo que ela tinha, né? E pensar só no jogo como se fosse uma partida avulsa. E aí a gente se distancia também um pouco da realidade, né? Mas vamos pensar o que o Atlético fez hoje. O Sampaoli escalou. Foi uma mistura de dois técnicos argentinos e um verbo. Então, assim, uma derrota absoluta da minha parte. Não, que isso. Mas está só no começo do programa, eu posso pelo menos empatar. Inclusive, o Scaloni foi assistente do Sampaoli. Foi também, Ele assumiu porque ele tinha uma boa relação que o Sampaoli não teve com os jogadores. Existem razões históricas que eu até não lembrava para fazer a bobagem que eu acabei de fazer. Mas ele escalou um time bem ao estilo dele, né? Com 3 zagueiros e se modificando em relação ao número de defensores quando perdia a bola. Deixou o Cruzeiro com um jogador a mais. No primeiro tempo, principalmente, deu para perceber o Cruzeiro invertendo bolas, né? Porque o homem livre sempre estava do outro lado em relação à bola. E isso não era uma coisa que machucava o Atlético, porque o São Paulo tinha outras ideias. Mas o Atlético não conseguiu incomodar o Cruzeiro em nenhum momento. E até na marcação... Assim, pouca gente percebe ou se lembra que o Cruzeiro tem uma defesa absolutamente espetacular na Copa do Brasil, né? Até agora. Não só está classificado às semifinais, não tem um jogador absolutamente iluminado, mas se defende muito bem. E o Atlético não conseguiu fazer a outra metade, né, do jogo, que era
buscar pelo menos abrir o placar, incomodar um pouco, criar uma dúvida em relação ao que poderia acontecer tanto no time do Cruzeiro quanto na torcida, para ver se mexia um pouco com o ambiente. E o São Paulo sempre irrequieto ali, em pé, reclamando, gesticulando, jogando daquele jeito dele, mas o Atlético não competindo como deveria, né? E isso, em parte, é responsabilidade de quem está no comando, assumiu há alguns dias, escolheu os jogadores para iniciar a partida, combinou, planejou, mostrou vídeos e tal, mas mesmo no nosso jeito de ver o futebol aqui, com o imediatismo que nos caracteriza de maneira geral, principalmente a opinião pública, o que ele poderia fazer, né? Se acontecesse uma virada completamente maluca hoje no Mineirão e o Atlético, eu não digo nem se classificasse, mas conseguisse levar a coisa para os pênaltis, etc. Alguma coisa nesse sentido. Se em algum momento houvesse dúvida, quem vai se classificar? Talvez o São Paulo tivesse alguma coisa a ver, mas nem mesmo esse mérito deveria ser entregue a ele totalmente. Porque o futebol, às vezes, cria essas situações. E é muito equivocado cobrar de um técnico uma solução milagrosa, assumindo uma equipe no meio de um mata-mata contra o principal rival, perdendo o jogo por 2-0. Talvez o Atlético pudesse ter feito um papel melhor hoje, não perdido o jogo, alguma coisa assim. Não fez um gol. Tudo isso você pode considerar. Mas responsabilizar o treinador que chegou faz alguns minutos, eu não consigo fazer. A chegada dele me lembra muito, eu até falei isso no dia que ele foi contratado, a chegada do Milito no Galo no ano passado, né? Porque o Milito chegou numa situação bem parecida. Foi na final do Campeonato Mineiro, entre os dois jogos com o Cruzeiro, depois do primeiro jogo, onde o Galo vai muito mal, o Filipão é demitido. O Milito chega para o segundo jogo, com uma missão também em glória, não consegue reverter, o Cruzeiro é campeão mineiro. E a sequência de trabalho do Milito é muito boa. Assim, terminou mal, mas o Galo teve aí a questão de lutar contra o rebaixamento, mas o Galo chegou nas 2 finais das Copas, né? Com o Gabriel Milito. Então, assim, são técnicos diferentes, mas a missão ela é um pouco parecida. A tendência é que o Galo melhore, né? A gente viu já, como disse o André, alguns traços daquilo que o São Paulo quer que o time seja, em termos de desenho, não em termos de execução, mas em termos de desenho. O São Paulo é um cara que é muito fã do jogo posicional, dos jogadores ocupando os espaços no campo, não aquela movimentação tão frenética. Abrindo muitos lados, ocupando muitas extremidades do campo para tentar gerar espaço no time adversário. Por isso que ele coloca o Coelho do lado direito, ele que é destro, para jogar menos em direção ao gol e mais em direção à linha de fundo, e o Arana abrindo bastante do outro lado e apostando em movimentação de Igor Gomes e Gustavo Scarpa com o Hulk um pouco mais à frente. São alguns dos princípios que a gente se acostumou a ver nos outros times do Sampaoli. O quanto ele vai conseguir desenvolver isso, a gente tem que esperar, mas a tendência é que as coisas melhorem, porque ele é bom e o time é bom, sabe? É difícil acreditar que as coisas vão piorar, porque a qualidade está ali, né? Mas agora é um trabalho sob pressão na Copa Sul-Americana e de melhora no Campeonato Brasileiro. O Milito foi campeão. Foi campeão mineiro? Campeão estadual, foi sim, em 2024. Foi o primeiro título da carreira dele. Eu fui até olhar aqui, realmente, para ter certeza, porque você nunca erra. Pois é. Ele chegou entre os dois jogos. Ele foi campeão. Na verdade, foi o... Aí ele vai para depois para... Estou confuso. Enfim, Ok, mas ele é campeão, ele comemorou esse título. Foi naquele período em que o Atlético jogava muito, o Scarpa fazia um monte de gol, a bola sempre sobrava para ele. Quando era invertida do outro lado, na chegada dele. A gente falou aqui várias vezes, nossa, como o Atlético se adaptou ao jeito do Milito. Muito rápido. Muito rápido e tal. E aí o campeonato estadual aconteceu durante uma fase de grupos da Libertadores em que o Atlético fez uma campanha ótima também. Bom, olha, Fãs de Esportes, daqui a pouco vamos falar muito de Cruzeiro, vamos falar do Caio Jorge. Aliás, que ano do Caio Jorge, é realmente impressionante tudo que ele tem feito no Cruzeiro e mereceu chegar à seleção brasileira. Vamos mostrar as entrevistas coletivas do Léo Jardim e também do Leonardo Jardim e também do Jorge Sampaoli. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Cruzeiro 2-0 sobre o Atlético Mineiro no Clássico de Minas, e o Cruzeiro está na semifinal da Copa do Brasil 2025. O Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians em 2 duelos. Só vai acontecer em dezembro nessas partidas aí. Calendário complicado, esse calendário da CBF. E as duas equipes só vão se enfrentar em dezembro. Mas o Cruzeiro mostrou força, venceu, tá classificado merecidamente, né? Venceu
venceu lá na Arena MRV, venceu agora na volta no Mineirão. Então, mais do que merecida a classificação do Cabuloso. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.